Eu vivi muitas coisas, aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar em palavras de meus lábios expressar, mas é vão meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração, meus pecados nas marcas de suas mãos. O seu manto e a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre. Já não sinto mais temor, o meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, por Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite. Sem que o meu Deus habite em mim. Amém. Bom dia, moçadas, irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui na casa dele nessa manhã de sábado, né? E quero agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje é um dia especial da recepção, né? O dia da igreja acolhedora. E a intenção dessa pregação é motivar os irmãos a serem acolhedores, né? E eu vou falar um pouquinho para os irmãos sobre o propósito, né? Vamos assim, como a gente está mesmo, só fazer mais uma oração para pedir o Espírito Santo do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eu quero pedir a tua bênção
pedir o teu Espírito Santo para que possamos entender a mensagem dessa manhã. Que teu nome seja louvado e exaltado. Por Jesus, amém. Irmãos, quero falar com vocês sobre o propósito, né? Na nossa vida, nós temos os nossos propósitos, né? Ou deveríamos ter, né? Na vida profissional, precisamos da intenção, do propósito, né? E na familiar, precisamos também ter um propósito, né? Um plano, uma ideia, né? Para que a gente possa conduzir da melhor forma, né? O que você pretende fazer. E a palavra intenção, ela vem disso, né? Ela diz assim, aquilo que você pretende fazer, propósito, plano, ideia, tudo isso vem da palavra intenção. Mas eu queria falar com relação ao propósito, né? Que também significa intenção. Vamos falar um pouquinho sobre o propósito de Deus, né? Ao criar o homem, né? Ao criar esse mundo, os animais, né? O homem, a mulher. Se vocês quiserem abrir para acompanhar a passagem, nós vamos ler Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, ele diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que amor, que privilégio, né, irmãos? Deus tinha no coração o desejo, né, que nós fôssemos parecidos com Ele, né? A imagem dele, a semelhança dele, né? E um Deus perfeito, né? Um Deus amoroso. Ele sentiu isso no coração. Eu quero que meus filhos sejam igual a mim, né? Aí eu fiquei pensando, né? Como deve ser o sentimento de uma mãe, de um pai, né? Quando está ali esperando o seu bebezinho para nascer. A expectativa, né? De ver o rostinho do bebê. Assim, nossa, isso aqui, ó, essa parte aqui é minha, ó. Parece comigo, todo aquele orgulhoso, né? A mãe, quando a menininha ou o menininho nasce, a cara da mãe, né? Ou então a cara do pai. Que orgulho do pai, né? Ele se enche, nossa, ele é muito parecido comigo. Ou às vezes um jeitinho, né? Às vezes não tem a aparência física do pai, né? O rostinho do pai ou da mãe, mas tem o jeitinho, né? Da mãe, nossa, aquilo ali é meu, ó, né? A mãe e o pai ficam todo orgulhoso. E Deus, acho que sentiu isso por nós, né? Eu quero que meu filho seja igual a mim, né? E quando Deus fez o homem, Ele queria ter filhos com a sua imagem, com a sua natureza. Deus queria ter uma grande família que expressasse na terra a sua glória e a sua autoridade. Esse era o propósito de Deus. Essa era a intenção, o plano que Deus tinha para nós, né? Agora, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o propósito de Jesus, tá? Se vocês quiserem acompanhar, o propósito de Jesus está lá em Lucas 19, 10. Lucas, o Novo Testamento, né? Logo no comecinho do Novo Testamento, nós encontramos Lucas 19, 10. E ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse era o propósito de Jesus, né? Ele veio buscar e salvar. O próprio Jesus, foi ele quem declarou essas palavras, né? Mas por que ele veio, né? Por que ele deixou a glória dos céus? Jesus era adorado no céu, né? E ele deixou essa adoração para vir à terra. Por que a cruz? Algo tão dolorido, né? Por que a cruz?
uma razão pelo qual o Filho do Homem veio ao mundo. Para que ele veio, né? Para ser um grande mestre? Né? Não. Jesus, ele veio para buscar e salvar o perdido. Esse era o propósito de Jesus. Por isso, a cruz, né? Deus, ele desde o início, ele tinha esse plano em buscar o homem, né? No tanto que nós vivemos lá em Gênesis, Deus perguntou por Adão e Eva, né? Onde estás? Deus buscou, Deus queria saber onde eles estavam, né? E esse foi a intenção, o plano, né? O que ele pretendia fazer. Esse é o propósito de Jesus: buscar e salvar o perdido. Irmãos, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o propósito de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, tá bom? Deus, ele criou cada um de nós com um propósito em comum, né? Expressarmos a glória do Senhor através dos nossos talentos, sermos obedientes a Ele e amarmos as outras pessoas. Mas eu quero me alongar um pouquinho mais em expressarmos a glória do Senhor através dos nossos talentos. Nós vamos ler também em Mateus 5,16. Mateus também é o primeiro livro lá do Novo Testamento. Quem quiser abrir para estar acompanhando também, usando aí a sua Bíblia, né? Mateus 5,16, ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Deus, ele escolheu que as pessoas o conhecessem através de nós, né? Mesmo a gente sendo falho, sendo pecador, né? Mas Deus quer que a nossa luz brilhe, né? E que as pessoas vejam através das nossas boas obras, né? E glorifiquem a Deus e reconheçam que Deus é com a gente, que existe um Deus criador e redentor, né? Irmãos, existem três atitudes, três coisas que nós podemos fazer para que a gente consiga descobrir qual é o nosso propósito, né? O que Deus tem de propósito para mim? O que Ele pensa para mim, né? Podemos fazer ouvindo a Deus, né? Porque Deus fala conosco, né? Através da sua palavra, através da natureza, né? O Espírito Santo fala na nossa mente. Então nós podemos falar com Deus, nós podemos também servir as outras pessoas, fazer o bem, como diz ali em Mateus, né? E podemos também desenvolver os nossos talentos, né? Que é através das nossas boas obras que Deus vai ser glorificado. Mas eu vou me alongar um pouquinho mais em servindo aos outros. Muitas vezes descobrimos nosso propósito quando servimos aos outros. Quando nós nos colocamos à disposição das pessoas, muitas vezes a gente descobre algo em nós, né? Um exemplo, a minha cunhada, ela tem um dom que eu acho que nem ela sabia. Ela nos ajudou muito quando meu pai estava doente, né? E estava uma situação complicada em casa, porque meu pai estava na cama, né? E ela ali vinha, dava banho nele, trocava ele, fazia tudo, deixava ele
bonitinho, cheirosinho, fazia barba, na cama mesmo, ali fazendo barba, né? E ela descobriu um dom ali, que acho que nem ela sabia. Ela disse, nossa, Rê, o nome dela é Renata. Nossa, Rê, você precisa fazer um cursinho de cuidador de idoso? Você tem um dom maravilhoso, né? E o meu pai que só queria ela, não queria outra pessoa. A gente até pensou em pagar alguém, porque às vezes ficava difícil para ela, né? Mas não, ele queria ela, ele se sentia bem com ela. E ela descobriu esse dom, né? De servir as outras pessoas, né? De cuidar aqui do meu pai, né? E ela, realmente ela tem esse dom, né? E muitas vezes a gente, quando serve as outras pessoas, a gente descobre os nossos dons. Deus nos chama para amar e cuidar do nosso próximo. Encontrar maneiras de fazer isso pode nos levar a descobrir os nossos dons e os nossos talentos. Ao servir aos outros, você poderá encontrar o seu propósito e fazer a diferença na vida daquela pessoa. Vimos aqui, irmãos, que servindo as outras pessoas, né, nos colocando ali à disposição, nós estamos cumprindo ali o segundo grande mandamento, né, que é amar o seu próximo como a si mesmo, né? Nós estamos cumprindo ali o mandamento do Senhor. Muito bem, irmãos. Vou falar agora, irmãos, sobre um pouquinho sobre Jesus acolheu e serviu, né? Vamos pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia novamente em João 6, João 6, 5. João um pouquinho para frente de Mateus, né? João 6, 5, ele diz assim: Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Nessa situação, Jesus estava pregando, né? E quando ele viu aquela grande multidão vindo, né? Ele ficou preocupado, né? Ele queria servir, né? Ele queria sim falar do amor de Jesus, mas ele também ficou preocupado com aquelas pessoas. Ele queria acolher aquelas pessoas, né? Suprir ali talvez uma necessidade deles, né? E também levar a palavra do Senhor. Jesus, a gente viu o propósito de Jesus, que é buscar e salvar, né? E Jesus também, ele tinha esse propósito, acolher e servir, né? Por ele ter esse primeiro propósito de buscar e salvar, ele precisou acolher e servir, né? A gente vê que quando a gente quer buscar a pessoa, a gente quer levar a salvação às outras pessoas, levar a verdade do Senhor, né? Falar para a pessoa que Jesus morreu por ela e que Ele prometeu que vai voltar, a gente precisa acolher essa pessoa, né? Primeiro precisamos acolher, servir, precisamos suprir ali uma necessidade, talvez, né? Não uma necessidade grande, né? Mas ali naquele momento, qual é a necessidade daquela pessoa? É um sorriso? É uma palavra agradável? Né? É um elogio? Isso também é necessidade, né? E Jesus, por ele ter esse propósito de buscar e salvar, ele acolheu e serviu, né? E é isso, irmãos, que eu queria deixar para a igreja, né? Uma igreja intencionalmente acolhedora. Na verdade, esse é o título da nossa pregação. Uma igreja intencionalmente acolhedora.
uma igreja com um propósito de acolher, né? Uma igreja com um plano para acolher, né? Uma igreja com uma intenção, né? Intencionalmente ser acolhedora, né? Aqui diz assim, ó: a morte redentora de Jesus salva indivíduos, ela salva pessoas, mas faz mais do que isso. Ela cria comunidades, formando milagrosamente pessoas redimidas em igrejas que vivem como famílias, umas com as outras. Irmãos, a morte de Jesus, a salvação é individual, né? Ela salva, a morte de Jesus salva pessoas, mas ela também cria uma comunidade, como nós somos aqui agora, né? Aqui fala milagrosamente, né? Pessoas que aceitaram Jesus, né? Elas vivem em família. E eu tenho realmente essa igreja como minha família. Eu acho que muitos aqui também devem sentir a mesma coisa. Porque assim, família às vezes é um pouco complicado, né? Tem umas intrigas, tem umas coisinhas e tal. Mas assim, quando você está passando por uma dificuldade muito difícil, né? Quem está do seu lado? A sua família, né? A sua família está do seu lado. E a nossa igreja não é diferente, né? Eu não estou passando bem, tem ali fazendo um pedido de oração lá no WhatsApp, né? A gente já vai, a gente ora a Deus, pede que Deus dê força, né? Tem um irmão que está precisando de uma visita, a igreja está lá, né? Tem um irmão passando uma necessidade, a igreja está lá para ajudar, né? Então, nós somos uma família. Eu confesso que tem umas irmãs aqui, umas irmãzinhas que até mimam a gente, sabe? Quando a gente está doente, leva um pãozinho, né? Leva ali uma geleguinha, dá aquela animada. Isso é família, gente, né? E foi isso, e é isso o que a morte de Jesus fez por nós também, né? Para que possamos viver em família, cuidando umas das outras, né? Vou pedir para vocês abrirem também em Romanos 15, 7. O apóstolo Paulo, ele identifica a base, né, e o objetivo da verdadeira comunidade. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7, ele diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Da mesma forma que a morte de Jesus nos acolheu, né? Nós devemos acolher os nossos irmãos, acolhermos uns aos outros, né? Sermos acolhedores, né? E é isso o que a intenção dessa pregação de hoje é passar para os irmãos que a nossa igreja precisa ser acolhedora. Isso não quer dizer que a igreja não é, mas precisamos praticar cada dia mais essa questão de ser acolhedora. Eu quero contar para vocês uma experiência minha. Quando eu entrei na igreja, quando eu me batizei, já faz um tempinho, né, irmãos? Talvez eu vou comentar aqui, tem gente que não vai nem saber o que é. Mas assim, quando eu entrei na igreja, eu me batizei lá na igreja da Gurilândia, né? E passou alguns meses eu me mudei para cá, para o Jardim Continental. Meu pai tinha comprado a casa ali. E a igreja da Independência aqui estava com um grupinho, né? E a igreja era ali na pizza, não sei se é pizzaria ainda, diz aqui ali na pracinha. A nossa igreja era ali. Então começamos a frequentar a igreja ali. A associação da igreja alugou o ponto e começamos a fazer os cultos ali. Aí viemos para cá, comecei a frequentar a Independência.
E eu fui voltada, irmãos, para ser secretária da escola sabatina. Hoje nós não temos mais secretária da escola sabatina, né? Mas eu era uma secretária da escola sabatina. E ali eu aprendi muita coisa, sabe? E eu confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade de estar aqui na frente, porque eu sou tímida, eu falo pouco. E quando eu fui para ser secretária da escola sabatina, eu tinha essa dificuldade, porque a diretora era a irmã Ruth, não sei quantos conhecem ela frequenta, acho que Caçapava hoje. E ela falava, não, você vai lá, a visita chegou, você vai lá, pergunta o nome dela e dê boas-vindas a ela, entrega um cartãozinho, escreve o cartãozinho, põe o nome dela e entrega. Aí eu ficava pensando, sabe, meu pai, que vergonha, eu vou ter que falar com aquela pessoa. Eu era pior que hoje, irmãos, eu era muito tímida. E eu tinha que falar com a pessoa, ai Senhor, chegou mais um, eu vou ter que perguntar o nome dele. Vou lá perguntar. Fui fazendo devagarzinho ali no meu jeitinho, né? E eu ia na Betel, no centro da cidade, comprar vários cartõezinhos. Escrevia, deixava pronta a mensagem durante a semana, para no sábado ficar mais fácil para mim, só escrever o nome da pessoa e entregar, né? Aí eu fazia isso. E eu era a secretária da escola sabatina. E ficou muitos anos assim, né? E aprendi muito, né, em ser a secretária da escola sabatina. Depois me deram outros cargos, né? A gente vai se soltando, fica mais fácil, né? E eu queria falar com vocês agora sobre a nossa recepção, né? Hoje, na verdade, só me caiu uma ficha essa semana que eu estava preparando o sermão. Gente, é o mesmo trabalho da recepção, é o mesmo trabalho de secretária da escola sabatina, né? E a nossa recepção hoje tem poucas pessoas, né? Muitas recepcionistas precisaram sair, né, para se dedicar a outras áreas, né, da igreja. E hoje a gente está com um número bem reduzido de recepcionistas, né? Na verdade, quem está ajudando bastante são as diaconisas, né? Vira e mexe, eu corro atrás de uma diaconisa para ficar na recepção, porque a gente está com falta de recepcionistas, né? Até deixo aqui um apelo, né, um convite para a igreja. Se você sente o desejo, né, de ser uma secretária da escola sabatina, né, e ficar ali na recepção para receber os nossos irmãos, vocês estão convidados, tá bom? Só falar comigo que a gente tenta colocar ali na escala. Eu tenho feito a escala para ficar uma vez no mês, para não ficar puxado, porque eu sei que a gente, né, tem os compromissos, tem outros cargos também, né? Tem pessoas aqui que é recepcionista, mas tem outros cargos na igreja. Fica difícil ficar com muita frequência. Então eu costumo fazer uma vez ao mês para que outras pessoas possam ter essa oportunidade de participar da recepção. Porque é muito gostoso, irmãos. É muito bom você estar ali, você dá um sorriso para a pessoa, recebe, né? E eu quero falar também sobre o Ministério de Interessados, né? Nós precisamos do cadastro de pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? E que ainda não são batizadas, né? Que ainda não conhecem a mensagem da igreja, para passar ao Ministério de Interessados. Porque aí nós fazemos um contato, né? E convidamos aquela pessoa para participar de um estudo, né? Convidamos ela se ela precisa de alguma coisa, né? A intenção é conquistar e buscar essas pessoas, né? E eu queria passar um pouquinho aqui com vocês sobre o Ministério de Interessados. Eu copiei e colei aqui no meu sermão uma pauta da reunião que nós fizemos no ano passado, foi em 2024, foi logo no começo do ano, no segundo trimestre. Eu coloquei assim, frutos do trimestre. Eu queria animar o pessoal, né? Eu coloquei assim, durante o segundo trimestre,
tivemos vários cadastros de amigos visitantes. No total, irmãos, foram de 20 cadastros. Mas foram 20 cadastros de pessoas que não conheciam a nossa igreja, né? Eu achei um número grande, porque 20 pessoas, né? Entre essas 20 pessoas, 4 estão frequentando a nossa igreja, né? E 5 estão tendo estudos bíblicos, né? Isso foi no ano passado, gente. Muitas dessas florzinhas já estão aqui com a gente hoje, né? Já são membros da nossa igreja. Mas eu estou trazendo esses dados para vocês verem o quanto é importante o trabalho da recepcionista, né? De você receber bem uma pessoa, né? De fazer ali, se possível, fazer o cadastro para a gente estar entrando em contato, né? E louvado seja Deus por essas pessoas que estão frequentando com a gente, né? E eu queria também fazer um apelo para a igreja, para que vocês também façam parte dessa equipe, mesmo não estando ali na escala, né? Mas que você aí que está no seu lugar, que você possa ficar atento aos nossos amigos que vêm nos visitar, né? Que você se dá uma olhadinha no lado, atrás, se você vê que tem uma pessoa que você nunca viu, fale com ela, seja acolhedora, dá um sorriso, seja bem-vindo, né? Pergunte se ela precisa de alguma coisa, né? Se possível, faça uma oração com ela. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade na recepção, porque como é um atrás do outro, vindo, chegando, a gente não dá tempo de desenvolver muito o diálogo com a pessoa, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de perguntar: você quer que eu faça uma oração com você? Né? Que bom que você está aqui, né? Conhecer mais a pessoa. Isso é acolher, irmãos. E essa parte que nós temos, essa dificuldade na recepção, vocês conseguem fazer, né? Por isso, a intenção da igreja é de motivar a igreja, de motivar todos vocês, todos nós, né? Em sermos acolhedores. Se você perceber que tem uma pessoa diferente do seu lado, tenta desenvolver um acolhimento com ela, né? Isso vai fazer com que você se sinta bem, você se fortaleça na sua fé, né? E isso faz com que a gente descubra os nossos dons, né? Da forma que a gente consiga trabalhar para o Senhor. Eu vou pedir para a Patrícia, não sei se ela vai conseguir cantar. Eu vou pedir para a Paty, ela vai cantar uma música para nós, irmãos. E eu vou, aqui tem um pedacinho do trecho dessa música. Ele diz assim: pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. E é verdade, irmãos, a gente vamos ficar mais fortes se toda a igreja ela for acolhedora, do jeito que Jesus foi. E Jesus, ele acolheu e serviu mediante o propósito que ele tinha de buscar e salvar. Enquanto a Patrícia ela canta essa música para nós, eu tenho um incentivo para dar para os irmãos. Eu vou pedir para o Diego me ajudar. Ele vai entregar um cartãozinho para vocês. Aí vocês pegam esse cartãozinho e depois eu vou comentar mais sobre isso. Tá bom?
secretária de calça batina, né? Mas assim, que você, quando você tiver a oportunidade, usa ele, né? Você vê que tem uma pessoa do seu lado, seja vendedor, entregue seu cartãozinho, né? Aí se você precisar de mais, não tem importância, eu vou deixar lá na recepção, daí você pode pegar mais um, né? Que Deus use vocês, né? Possamos acolher os nossos irmãos que vierem, né? Com um sorriso, com um abraço, que seja, que a gente possa suprir a necessidade dos nossos irmãos, para que eles possam obter o conhecimento da palavra do Senhor. Tá bom? Quero deixar essa mensagem para vocês, que Deus ele seja louvado, né? Que a nossa igreja ela possa ser uma igreja intencionalmente acolhedora, né? Que ela seja de fato, né, uma igreja acolhedora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar em pé, irmãos? Isso, por favor, vamos colocar em pé para a gente fazer a oração. Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sentiu no seu coração que nós fôssemos parecidos com o Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por ter deixado a glória dos céus para morrer na cruz por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos busca e quer nos salvar. Obrigada porque o Senhor nos acolhe e o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigada pelo seu grande amor por nós. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor nos ajude, nos capacite para o seu serviço, Senhor. Que possamos, ó Deus, de fato sermos uma igreja acolhedora, acolhendo os nossos irmãos, suprindo a necessidade de todos eles. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando neste sábado e perdoe nossos pecados. Pedimos por Jesus, amém. Amém.